Olá, amigos e irmãos, falar de um assunto interessante. Vamos conversar um pouco sobre um assunto interessante a respeito daqueles que saem em uma missão ou têm uma missão a cumprir e como elas ficam depois, o que acontece com elas depois. Eu estou de blusa porque está um pouco frio, as temperaturas caíram. Não tanto assim, daqui a pouco tem que tirar. Deve estar em torno de uns 21 graus, por aí. Eu resolvi colocar uma blusa. Outra questão também é eu estar com uma blusa de serviço por baixo. Mas está bem fresquinho. Choveu esses dias e a temperatura ela caiu. Bom, amigos e irmãos, vou falar de um assunto interessante e eu quero ler aqui em Zacarias capítulo 13, versículo 6. E eu vou explicar a vocês. Diz assim a palavra, isso é uma profecia. Diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Bom, alguns pregadores, eu já ouvi pregadores pregarem nesse texto, e eu não vou aqui discutir razão do texto, eu vou discutir ou usar esse texto como base para nós falarmos de algumas coisas que acontecem com aqueles que estão envolvidos numa missão, num combate. Quando nós vamos... Porque essa palavra que foi lida aqui, alguns pregadores, eles direcionam a Cristo. Eles fazem toda aquela interpretação hermenêutica do texto, de maneira alegórica, dizendo que Cristo, ao chegar no céu, ele foi indagado pelos que estavam lá, né? Que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Sendo uma profecia, você lendo aqui o trecho anterior, você pode até encaixar ela ali, né? Que Cristo foi ferido mesmo, nas mãos, pregado na cruz. Então há um indício muito forte que esse texto pode ser direcionado a Cristo. Mas em cima desse texto, eu quero fazer uma observação com você a respeito daqueles que estão em uma missão, em um trabalho. É muito difícil, é inevitável aquele ou aquela que esteja envolvida em uma missão ou em um trabalho, né, se tratando da obra de Deus, até mesmo no trabalho cotidiano isso é possível, na vida cotidiana isso acontece também. É impossível essa pessoa não ter na sua vida, no seu corpo, as marcas, as feridas da missão. Quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, em que diz, a palavra de Deus diz, nos livros dos Pentateucos, quando faz o relato do fim das batalhas dos filhos de Israel para entrar na terra prometida, e há lá uma menção que diz que Josué, junto com seus exércitos, venceram 31 reis, 31 nações. E quando nós fazemos essa análise e observação sobre isso, ficamos imaginando na nossa cabeça os mutilados, os que perderam um braço, uma perna, os que morreram na batalha,
defendendo a nação dos inimigos. Então agora quando nós voltamos para Cristo, nós vemos assim, alguns devem imaginar, ele não é o Cristo, por que ele foi ferido? Alguns questionam dessa forma. Jesus, poucos dias antes dele ser preso e crucificado, ele falava dele mesmo. Em algumas palavras que ele dizia, ele falava dele mesmo. Olha, o chefe enviou o encarregado para olhar aqueles homens que estavam trabalhando. O que os homens fizeram? Bateram no encarregado. O espancaram e até o mataram. Havendo o chefe de família ou o dono daquelas terras enviado todos os meios para que pudesse controlar ou orientar aqueles homens, eles investiam contra essa pessoa e tiravam essa pessoa de cena e neutralizava as suas ações. Isso Jesus estava falando dos que vieram antes deles, inclusive os profetas. E agora Jesus diz que olha, agora esse chefe de família, dono dessas terras, enviou agora o seu próprio filho. Bateram nele e ele foi ferido e morto. Então, Jesus, o que ele quis demonstrar com isso? Poderia ter feito de outra forma. Olha, eu estou aqui em pessoa, tá? Enfrentando o inimigo por sua causa, para poder te dar condições para que você tenha uma vida nova. Tá entendendo? Então, você que tem interesse ou anseia ser um trabalhador do reino de Deus, grave isso na sua mente. É impossível uma pessoa que saia em uma missão, é impossível que ela não seja atingida ou ferida. Assim como Jesus voltou ao céu e as marcas dos cravos ficaram nas suas mãos e nos pés, no corpo, porque ele foi dilacerado ao apanhar, nós também corremos o mesmo risco. Hoje é muito comum você ver pessoas que trabalharam muito no reino de Deus, doaram muito de si, doaram o seu tempo, doaram a sua saúde, doaram a sua família, doaram até bens, contribuíram para a obra de Deus. E no final, ele está ferido, abatido. Quantos trabalhadores, quantos que saíram em uma missão e agora eles estão feridos com as marcas do trabalho, das lutas diárias, daqueles que enfrentou o inimigo por causa de uma alma que estava oprimida pelo diabo, daqueles que sofreu a afronta do inimigo para tirar uma alma das garras do diabo. E aí aqueles que se foram. Então nós precisamos ficar atentos nisso. Realizar uma obra para Deus é bom. Cristo veio e ele realizou a obra com sucesso. Só que ele não pôde voltar para o céu igual saiu. Ele voltou para o céu com marcas no seu corpo. Então você que é trabalhador da obra de Deus, se você é um pastor, é um missionário, é uma pessoa dedicada, seja homem ou mulher, dedicada à obra de Deus, saiba isso, tenha isso em mente. As marcas ficarão em você. E hoje, as marcas psicológicas, físicas, saúde, tudo isso
você poderá carregar com você até o fim dos teus dias. É muito difícil o trabalhador, estou falando do trabalhador da obra de Deus, não ter marcas. Você sofre a afronta do inimigo, né? Então, quando eu analiso as guerras passadas, eu fico imaginando que nos livros bíblicos apresentam algumas dificuldades da guerra, que morreram alguns e tal, inclusive teve soldados que morreram, combatentes que morreram por causa do pecado de alguns. Eu fico imaginando num todo, quando faz a conta no final de quantos que morreram no combate defendendo a nação. E quantos homens de Deus e mulheres de Deus têm perdido a saúde, a força, vem o desânimo, a angústia, por estar defendendo o povo de Deus, para que o inimigo, o mal, não venha sugar essas pessoas e prendê-las nos seus grilhões. E às vezes, nesta batalha, uma das sequelas mais perigosas e letais que existe é a sequela emocional, onde o emocional da pessoa é abalado. Quantos trabalhadores estão agora tristes, desanimados, abandonados, deixados de lado, esquecido esquecido entre as novidades desse presente século. Aqueles que deram o seu sangue, o seu suor para construir, para ajudar a formar um povo, formar uma igreja, construir templos. Ajudou aquelas mulheres trabalhadoras que ajudaram na arrecadação de donativos, prepararam coisas, venderam, lutaram, ajudaram a comprar, preparar. E no final das coisas, quando se reúne em grandes eventos, todo esse contexto, essa história é esquecido. Jesus ele veio, Zacarias disse essa profecia e ela se encaixa bem no estado em que ele retorna para o céu, com ferida nas mãos, ao apresentar-se como o Salvador, e é o Salvador da humanidade. Todos viram que ele é, mas interesses políticos, religiosos, levaram Jesus a ser crucificado em morte de cruz. O que eu quero dizer para você? Cristo, o mesmo dinheiro em que Judas vendeu a Cristo, o mesmo dinheiro em que Judas, que foi dado a Judas para trair Jesus, é o mesmo dinheiro que tem levado muitos a negarem a fé, a destruírem o seu povo, a desfigurar o povo de Deus na caminhada para o céu. Isso vai custar caro. Cristo, ele foi crucificado, deixou o maior exemplo. Olha, eu estou morrendo em morte de cruz e vocês poderão passar o mesmo por causa do Evangelho. Logo em seguida, Estevão é morto, assassinado a pedradas por causa do Evangelho. Jesus falou, olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Agora ele é pregado, ele é traído. E o mesmo dinheiro que comprou a morte de Jesus, esse é o mesmo dinheiro de hoje que tem comprado a fé de muita gente.
E muitos daqueles que com seriedade têm levado o Evangelho de Cristo, combatendo de frente do inimigo, porque os que realmente defendem o Evangelho de Cristo, ele está na linha de frente, sofrendo o escárnio, sofrendo todo tipo de descrédito nesse atual século em que nós estamos vivendo. As feridas são grandes, feridas de saúde, feridas emocionais. Muitas pessoas que renderam, produziram, se gastaram e se desgastaram no reino de Deus, hoje são deixados de lado. As feridas são grandes, mas eu quero dizer para você que é trabalhador, você não pode também, sendo um trabalhador do Senhor, mesmo que você esteja sendo desconsiderado, deixado de lado, desprezado, mesmo que as feridas estejam aparentes no seu corpo, na sua vida, na sua mente, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não pode se entregar para o inimigo por causa dessas coisas. Fique firme, ore a Deus. Se há alguma coisa que precisa acertar, acerte, para que você não venha jogar todo o teu trabalho fora. Depois de ter lutado anos e anos na presença de Deus, na defesa da fé, você ser derrotado pelo inimigo por coisas pequenas, seja você um homem, um pastor, um presbítero, um missionário, um presidente de uma igreja, uma irmã do círculo de oração, uma jovem que é aplicada na obra de Deus, um rapaz aplicado na obra de Deus. Mesmo que você esteja passando por isso, sofrendo tudo isso, mesmo que depois que você fez muito para o reino de Deus, e agora aparece o homem agora, ignorando tudo aquilo que você fez, talvez te colocando numa situação difícil, não perca a fé. Fique em pé. Acho que, não sei se é 1 ou 2 Pedro, primeira epístola ou a segunda epístola de Pedro diz, acho que é capítulo 5, diz: sede sóbrios. Fique firme. Porque é impossível que um homem ou uma mulher que saia em missão para o reino de Deus não seja ferido, não fique com marcas das batalhas. Mas faça como Jesus fez. Mantenha-se íntegro. Não ceda por inimigo, para que você não venha contar um final de infelicidade. Os homens sempre erram, sempre falham, mas Deus jamais deixará de agraciar aqueles que lutaram a seu favor. Você que lutou a favor de Deus, talvez você não tenha aqui o reconhecimento dos homens, porque Jesus, depois de ter feito tudo, aonde ele foi parar? Na cruz, pregado em um estado de vergonha, aonde foi tirado as suas roupas, aonde ele apanhou, foi ferido, pregado em morte de cruz. Mas ele não teve vergonha da cruz. Mesmo que você seja esse trabalhador que está passando por isso, sofrendo angústias de ter rendido muito, mesmo que as marcas estão em você, mantenha-se íntegro. Deus certamente, ele te abençoará, te dará a vitória que você precisa e te dará o melhor de tudo, a melhor de todas as coisas que um homem pode ter, o acesso ao céu. Que Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade.